Olá, todos sabem que o mundo é composto por seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos são divididos em diversas categorias: filo, classe, família, raça, cada grupo agrupando de acordo com características semelhantes. Bom, mas hoje falaremos exclusivamente sobre os mamíferos. Mamíferos são animais que apresentam duas características marcantes: as presenças de pelos no corpo e glândulas mamárias, as quais produzem leite. Mamíferos são animais vertebrados, pertencentes à classe mamália. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelos varia de espécie para espécie. As baleias, por exemplo, apresentam pouquíssimos pelos ao redor do seu focinho, sendo a pele predominantemente lisa. O pelo funciona como isolante térmico, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. Em relação aos seus habitats, os mamíferos são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados por todo o planeta atualmente. Isso ocorre porque muitos mamíferos vivem em sociedades e dedicam o seu cuidado aos seus filhos até o momento em que eles possam se tornar independentes. Além disso, muitos mamíferos foram domesticados pelo homem e hoje em dia convivem com os mesmos. Os mamíferos são animais vertebrados, pertencentes ao domínio Eucariota, reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrada e classe Mammalia. Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos, encontrados em quase todos os biomas do planeta. Eles são animais terrestres, aquáticos e voadores, como os morcegos. Mas afinal, você sabe o tipo de alimentação dos mamíferos? Bom, os mamíferos, eles apresentam uma variedade de modos de alimentação. Graças à presença dos dentes, né, que contribui bastante para que possam explorar diversos tipos de alimento. Conforme o tipo de alimentação, os mamíferos são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros, eles possuem dentes caninos bem desenvolvidos e sua dieta se baseia no consumo de proteína e lipídios. Exemplos desses animais são raposa, cães, onças e leões. Já os herbívoros, eles possuem dentes caninos rudimentares ou ausentes e os molares bem desenvolvidos. Alimentam-se de vegetais e apresentam adaptações para a digestão de celulose. Exemplos: hipopótamo, girafa, boi, canguru e zebra. Os onívoros, eles apresentam a dieta mais diversificada, alimentando-se de fontes animais e vegetais. Exemplos: ursos, primatas e porcos. Você sabe como funciona o sistema respiratório e circulatório dos mamíferos? Bom, vamos ver como funcionam a seguir. O tronco dos mamíferos exibe costelas acopladas ao externo, formando uma caixa torácica que lhes confere os movimentos respiratórios devido à presença dos músculos do diafragma. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, ou seja, ocorre através dos pulmões. Isso ocorre mesmo com os mamíferos aquáticos. O sistema circulatório é fechado, incluindo o coração com 4 câmaras. Além disso, não há mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em gás oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. Bom, já o sistema nervoso dos mamíferos é altamente complexo e o mais avançado dentre todos os vertebrados. Além disso, o cérebro dos mamíferos é proporcionalmente maior que dos outros animais, permitindo a inteligência maior. Mas em qual ambiente os mamíferos vivem? Pois bem, os mamíferos eles são classificados em aquáticos e terrestres. São exemplos de mamíferos aquáticos: a baleia-orca, o peixe-boi, o golfinho, a foca, o leão marinho, entre outros. E são exemplos de mamíferos terrestres: nós, seres humanos, cachorros, girafa, tigre, macaco, boi, urso, tamanduá, entre outros. É uma grande diversidade. Existem ainda os morcegos, que são animais mamíferos aéreos. O urso polar também é um mamífero, porém com habilidade de natação. E quais são os padrões reprodutivos dos mamíferos? Bom,
Os mamíferos, eles se diferenciam também pela forma como ocorre o desenvolvimento da gestação. Existem os mamíferos placentários, em que toda a gestação se desenvolve no interior do corpo da mãe, e os marsupiais, que parte da gestação é no interior do corpo materno, e após isso, o filhote ele se desenvolve no interior de uma bolsa chamada de marsúpio. Existem os mamíferos que colocam ovos conhecidos como monotremados, porém o ovo permanece por um bom tempo dentro do corpo materno, onde recebe os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Um exemplo de monotremado é o ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal que vive exclusivamente na Austrália e apresenta características muito peculiares. Apesar de botar ovos, tem uma estrutura semelhante a um bico e patas que se assemelha a de um pato. Esse animal é um mamífero. Classificado como monotremado, o ornitorrinco apresenta características típicas de classe mamária. A presença de pelos e glândulas mamárias. Atualmente, existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o urso uma dessas. O urso se caracteriza por ter um corpo pesado, a cauda curta e as orelhas pequenas e arredondadas. Os ursos são plantígrados. O calcanhar e a planta tocam no solo ao caminhar, assim como nós seres humanos. E os pés posteriores têm 5 dedos. Embora eles sejam classificados como carnívoros, as diferentes espécies variam muito em seus hábitos alimentares. Tem caráter solitário e os laços familiares só existem entre a fêmea e suas crias. Podem ocupar uma grande variedade de habitats, mas a perseguição a que são submetidos pelos seres humanos os tem relegado às zonas mais afastadas e selvagens das montanhas e florestas euroasiáticas e também americanas, e ao Oceano Ártico. As espécies atuais de ursos conhecidas são o urso branco, ou mais conhecido popularmente como urso polar, urso pardo, urso negro americano, urso negro asiático, urso malaio, urso beiçudo e urso de óculos. Suas garras são bastante potentes, mesmo que variem de tamanho nas diferentes espécies. A família dos ursos é composta por 8 espécies. Normalmente, os machos são maiores que as fêmeas. Os grandes ursos chegam a pesar 800 quilos, podendo chegar a 3 metros de altura. A maioria dessas espécies vive no hemisfério norte, em habitats bem variados. Eles são devoradores vorazes, o que torna o seu cardápio bem variado. Comem desde frutas silvestres ou não, mel, nozes, grama fresca, raízes, brotos, lavas, insetos. E nas regiões mais frias, os ursos eles precisam fazer uma reserva de gordura, pois nos meses de inverno, eles são obrigados a hibernar, período no qual eles chegam a perder mais da metade de seu peso. Para economizar energia durante a sua hibernação, todo seu organismo diminui o ritmo, desde o metabolismo até os batimentos cardíacos que ficam mais desacelerados. Em geral, os ursos são animais solitários, comunicam-se apenas através do olfato e por meio de urros, rosnados, com ruídos, e é bem parecido com tosse e também com batidas da mandíbula. Tem o costume de demarcar o seu território com urina e fezes. A aproximação maior entre os ursos ocorre mesmo na época do acasalamento, que é na primavera e no verão. Os filhotes nascem no período do inverno e permanecem na toca ou esconderijo por vários meses, alimentados com apenas o leite da mãe ursa. Ao nascer, eles são muito pequenos e completamente indefesos, como, por exemplo, um filhote de um urso tem de 350 a 400 quilos e pesa aproximadamente 500 gramas. As baleias são mamíferos marinhos que pertencem à ordem dos cetáceos e estão divididas em 2 subordens, sendo que as Mycticeti possuem barbatanas e as Odontoceti possuem dentes. Elas apresentam muitas características que são comuns entre si, independente da espécie. Elas possuem uma grossa camada de gordura que auxilia a manter a temperatura corporal e a armazenar energia. Seu esqueleto é semelhante ao de mamíferos terrestres de grande porte, como os elefantes. Por não possuírem guelras ou brânquias, como os peixes, costumam vir até a superfície para respirar, e elas se comunicam entre si a partir da emissão de sons característicos. A baleia azul é o maior mamífero existente, apresentando em média 30 metros de comprimento e podendo pesar até 200 toneladas. Por ela não possuir dentes, a baleia azul alimenta-se principalmente de pequenos crustáceos, geralmente em torno de 4 toneladas por dia. É uma espécie que vem apresentando declínio, correndo o risco de serem extintas. As principais causas estariam relacionadas à caça. A baleia cachalote
É o maior mamífero com dentes, onde o macho pode apresentar até 20 metros de comprimento e 45 toneladas, enquanto a fêmea chega a 17 metros e 14 toneladas. As baleias são alvo de caça por diversos países, porém, foi no século passado que essa prática tornou-se mais evidente. Uma das consequências dessa ação foi a matança de mais de 2 milhões de baleias, gerando risco de extinção de várias espécies. Com o propósito de proteger as baleias, em 1986, a Comissão Baleeira Internacional, a CBI, declarou proibida por tempo indeterminado a caça de baleias. Mesmo com essa decisão, países como Japão, Noruega e Islândia ainda realizam essa prática.